Nós vamos fazer uma leitura bíblica para a nossa meditação, continuidade do nosso estudo, segunda vinda de Cristo. É 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos de 1 a 12. Vou fazer essa leitura, os irmãos acompanhem. 2 Tessalonicenses capítulo 2, vamos ler aqui dos versos de 1 a 12. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o vosso Evangelho, o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, console o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Nós temos falado sobre o tema a segunda vinda de Cristo. A base, digamos assim, se não quase a totalidade do nosso estudo está relacionada com este livro,
Segunda Vinda de Cristo, Nossa Grande Esperança, do reverendo Hernandes. Eu falei um outro dia que eu comprei por R$18 na Amazon, então bem barato, né? Um livro. E nós estudamos o capítulo 1 na semana passada, que eram sinais gerais da segunda vinda de Cristo. Então falava lá, né, de certa forma, depois de uma breve introdução, sobre alguns sinais na natureza, terremotos, guerras, epidemias, sinais também que acontecem em relação à própria vida, né, a tribulação, a ansiedade que nós passamos, e falava também sobre o anticristo e outras coisas. Então o primeiro capítulo desse livro está baseado na passagem lá de... Fugiu a mente, eu vou acertar aqui, senão... É Mateus 24, né? Me corrijam, Mateus 24. E agora, o segundo capítulo do livro está relacionado com 2 Tessalonicenses 2, de 1 e 2. O segundo capítulo diz os sinais específicos da segunda vinda de Cristo. Parece a mesma coisa, né? Quando você fala os sinais gerais da segunda vinda, agora os sinais específicos da segunda vinda de Cristo. Qual que é a diferença dos gerais para esse específico? Ele falou gerais é porque realmente são sinais gerais, são várias coisas que estão acontecendo, que vão acontecer, que está se intensificando dia a dia. Agora, sinais específicos é o que nós acabamos de ler aqui. Ou seja, em 2 Tessalonicenses, nós encontramos aqui uma passagem, né, de Paulo falando aos Tessalonicenses, que eles estavam equivocados, eles achavam que a segunda vinda de Cristo ou já estava acontecendo ou era iminente. E aí ele vai falar, não vai acontecer antes de duas coisas. Então, quais são esses sinais específicos da segunda vinda de Cristo? Ele fala a respeito da apostasia e da manifestação do homem da iniquidade. Então, é isso que nós temos aqui em 2 Tessalonicenses 2. Mas antes da gente entrar de uma forma geral, vamos voltar um pouquinho. Nós estamos estudando esse tema e falamos da importância deste tema. A segunda vinda de Cristo é o evento mais importante da história da nossa vida. E por isso nós precisamos nos preparar, e nós falamos bastante sobre essa necessidade de vigiar, de mantermos vigilantes e estarmos sempre à espera do Senhor, ou seja, seguindo o que a palavra de Deus nos diz. Porque alguém deixa de vigiar? Esse é o grande fator. Só deixamos de vigiar algo que nós não consideramos mais importante. Se é importante, nós vigiamos. E aí, a seriedade do tema. A que ponto nós, como irmãos, como cristãos, parece que achamos, mas está demorando tanto, ou será que Jesus vai voltar mesmo? Vai demorar muito? E eu deixo de viver como um cristão, vigiando, buscando a Cristo? Ou até quanto eu, como cristão, estou deixando de reconhecer que o mais importante é Cristo, a causa de Cristo, que o meu prazer é Cristo, é o Senhor, e estou dando mais tempo, estou vivendo mais para o mundo, para aquilo que realmente está me agradando, né? Então, irmãos, não podemos fazer isso. Como cristãos, nós recebemos esse presente maravilhoso que é a salvação, que é o conhecimento de Deus, que é a palavra de Deus. E nada é melhor do que Cristo, nada é melhor do que a palavra, nada é melhor do que estar com Deus, do que seguir os caminhos de Deus. Nós podemos e devemos sempre identificar a diferença dos prazeres do mundo e da alegria de Deus, né? Identificar como tudo que o mundo oferece, ele
não pode ser, digamos assim, adorado, mas ele serve para nós. A partir do momento em que eu permaneço, eu tenho essa persistência no amor, no caminho de Cristo. Sem Deus, sem Cristo, nada tem sentido nesse mundo. Então, irmãos, partindo dessa ideia, que nós precisamos seguir a Cristo, precisamos nos manter vigilantes, o objetivo do nosso estudo é que a gente possa conhecer um pouquinho mais sobre este tema. A gente tem bastante informação sobre esse tema. E o nosso estudo aqui é limitado, né? Nós estamos limitando a este livro, porque existiriam várias outras coisas para se estudar, em uma outra ocasião nós vamos estudar. Mas, dentro desse limitado, quanta coisa nós podemos aprender. Essa passagem mesmo que nós acabamos de ler, de 2 Tessalonicenses 2, tem um comentarista, o Hendricks, né, bem conhecido, disse que é uma das partes mais difíceis de se entender. Aí eu falo, bom, eu já vi isso várias vezes, né? Às vezes você está estudando um texto, fala, não, esse texto é o mais difícil de compreender. Porque realmente a palavra de Deus, ela precisa ser estudada. Você lê uma vez, às vezes você não compreende, e você acha difícil, e você até acha impossível de compreender. Mas as coisas vão se tornando possíveis à medida em que nós lemos, estudamos novamente, mais uma vez, e o tempo que a gente gastar ainda é pouco, mas vai ficando mais fácil, vai ficando melhor, né? Então a repetição vai clareando a nossa mente. A gente vive num mundo de tanta rapidez, né? A gente tem um defeito muito grande. Quando alguém vem falar com a gente não espera nem a pessoa terminar a frase, já fala, eu sei, né? Já responde. Nós não sabemos. Nós precisamos ler e entender. Um exemplo, quem aqui sabe quem é o anticristo ou como é o anticristo? É fácil. Não é tão fácil assim. Tem tanta informação na Bíblia, e às vezes a informação parece que ela é desconexa uma da outra, e por mais que a gente leia, ainda vai ser difícil, né, irmãos? Nós já falamos que tem o anticristo e tem os anticristos, vários que já estão desde muito tempo já aparecendo. Tudo aquilo que é anticristo é um anticristo. Mas a Bíblia fala sobre alguém específico, o anticristo, e aí é o que o texto vai falar sobre ele. Vamos tentar conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, e algumas partes eu vou ler para ficar bem a explicação conforme eu absorvi, senão a gente tem maior dificuldade. Mas vamos relendo aqui um pouquinho. Primeiro, o que acontece aqui era um equívoco de se marcar datas, de se entender que Cristo já tinha voltado, ou que Cristo iria voltar naqueles dias, naquele momento. Eu vou pedir para o Thales colocando os textos, 2 Tessalonicenses 1 e 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, não vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Nós estamos em 2 Tessalonicenses. Lá em 1 Tessalonicenses, Paulo explicou à igreja a respeito da segunda vinda de Cristo. Alguns entenderam errado, outros talvez forçaram, ou outros começaram a marcar data. Essa questão de marcar data para a segunda vinda de Cristo, ela sempre aconteceu, né, na história, e nós sabemos que não podemos marcar data. Se pode marcar data. Então, o que Paulo está tentando? Consertar uma informação errada. Essa informação errada estava causando problema para eles. Eles estavam perturbados, transtornados. Uma confusão havia acontecido
A doutrina errada, ela gera confusão, ela gera tristeza, ela gera bagunça. Você imagina aquelas pessoas entendendo que Jesus Cristo já tinha voltado, algumas delas abandonando famílias, emprego, outras mudando o seu posicionamento, a sua forma de viver. E ele diz então no verso 3: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então percebe que a partir de um problema, nós temos uma definição tão boa aqui de sinais, vamos lá no nosso capítulo, específicos da segunda vinda de Cristo. Sinais específicos da segunda vinda de Cristo, que está na parte B do 3, 2 Tessalonicenses 2:3. Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Se por um lado nós não podemos marcar data e não devemos marcar data, também não podemos e não devemos fechar os nossos olhos aos sinais que estão acontecendo. Sinais que nós vimos na semana passada, bem específicos, sinais que estão intensificando, e esse intensificar é como as dores do parto, que cada vez vem em momentos mais, com um espaçamento menor. Sinais que estão aqui declarados por Paulo em apenas 2, porque a apostasia e a manifestação do homem da iniquidade são sinais bem ligados um ao outro. Quanto mais a apostasia, mais há uma abertura para se ter um homem da iniquidade, um anticristo que vai ser definido aqui também como alguém totalmente contra Deus, alguém que quer se colocar no lugar de Cristo. Então, para ser tolerado um homem desse, precisa haver muita apostasia. Apostasia, nós falamos um pouquinho sobre ela na semana passada. Ela começa, muitas vezes, não como alguém que nega a Cristo, nega a verdade, mas como alguém que vai, aos poucos, torcendo a verdade. Então, são falsos mestres, que vão, uma forma de apostatar, né? Se você toma uma verdade e muda aquela verdade, automaticamente você já não está servindo aquela verdade. Mas de uma forma, você ainda tem uma certa roupagem, que é essa ideia de muitas pessoas que se dizem cristãos, se dizem ser servos de Deus, mas não têm uma doutrina, né? Ou seja, não vivem a palavra, não creem na palavra como ela é, como muitas igrejas, seitas que tem por aí, que são totalmente disfarçadas de igreja, mas na verdade nós sabemos, irmãos, que se você não é filho de Deus, se você não serve a Deus a palavra, você já é um anti-Deus, você já é um anticristo, você já está debandando para o outro lado, e é muito triste, ao mesmo tempo é uma realidade que a gente percebe, que existe. Aí entra aquele tema, né, polêmico de sempre do ecumenismo, né? Como eu vou ter ecumenismo, como eu vou me ligar com alguém que não fala a verdade, que crê numa outra verdade. Então, a ideia do ecumenismo no sentido de compactuar da mesma fé da pessoa ou estar junto daquela pessoa. Eu posso ser educado com a pessoa, mas eu não posso dizer que nós somos irmãos, de andar junto com essa pessoa e até fazer uma cerimônia religiosa junta com essa pessoa, como se Deus fosse o mesmo Deus, porque não é. Então a apostasia, ela vai se intensificando no final. Essa apostasia é regada a essa questão do afastamento da palavra e automaticamente da imoralidade e iniquidade que vai crescendo. E aí nós vimos as demais questões que acontecem, falsos mestres, as guerras e tudo mais. Repare que poderia haver uma confusão aqui, irmãos, alguém que não é conhecedor da palavra, entender que a apostasia é um crente
que deixa a fé. E a palavra de Deus não está falando isso. Apostasia não é um crente que deixa de ser crente. E é interessante que nesse texto tão pequeno, que fala de apostasia, ele tem uma recomendação aqui no final para os crentes, para os irmãos, e fala de predestinação aqui. Olha aqui, ó. Se no versículo 3, que nós estamos, fala, sem que primeiro venha a apostasia, aí lá no versículo 13 diz, entretanto devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. E ele continua, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Permanecei, guardar as tradições ensinadas. Ou seja, nós crentes não vamos passar, não vamos apostatar. Um crente não vai apostatar da fé. O que ele está dizendo é que tenha cuidado para guardar, para não ficar encantado, né? Porque outros do seu lado vão afastar, mas outros que não eram cristãos, outros que talvez estivessem ali junto, por ali, e vão se debandando nessas falsas doutrinas. A gente vê isso acontecendo, irmãos, dia a dia, essa queda, de pessoas que vão, de certa forma, se afastando, chamada igreja visível. O que é a igreja visível? A igreja visível é a que se vê, são os crentes do hall de membro, mas quem vai para o céu? É a igreja visível ou a igreja invisível? Então a gente estuda isso, na classe de novos membros, que a igreja invisível é do Senhor Jesus. Essa nós precisamos fazer parte. Todo mundo que está na igreja invisível deve fazer parte da igreja visível. Eu devo ser membro da igreja, eu não posso ser desigrejado. Mas muitos que são membros da igreja visível não estarão com o Senhor. E o que acontece, irmãos, infelizmente, que esses que vão assim, digamos, se afastando, apostatando da fé, participarão dessa apostasia, muitas vezes são gerações novas. Eu vou ler aqui um trechinho pequeno, ó. Significa, porém, que a fé dos pais, a fé a qual os filhos aderem por algum tempo, de uma maneira meramente formal, será afinal e completamente abandonada por muitos dos filhos. Então, gerações que vão, de certa forma, por um momento, aderir à fé dos pais, mas meramente de formalidade. Pessoas que aderem à igreja de formalidade, no tempo vão apostatar, vão abandonar essa igreja, vão abandonar a fé. Eu falei domingo de manhã, domingo à noite, vou falar mais uma vez a questão da pandemia, quando a gente viu a questão de fechar as igrejas e as pessoas não poderiam, ninguém mais poderia estar na igreja. E a ideia é, quando abrir a igreja, não só voltarão todos, mas outros. Passou pela mente de muitos de nós, acredito. E o que nós vimos como realidade? Voltaram, alguns não voltaram. Acho que em toda a igreja, né? Pessoas que eram frequentes não voltaram. Onde que estão essas pessoas? Então, nos últimos dias, haverão guerras, epidemias, e todas essas coisas vão funilando para o último dia. Muitas pessoas se afastam da verdade. E aí, não é questão de julgamento, né? Nós cremos que muitas pessoas que estavam na igreja, mas por uma certa formalidade, encontraram uma oportunidade para perceber que não precisavam, não querem voltar para a igreja, não querem voltar para Deus. Isso é a apostasia que vai acontecendo no decorrer do tempo. Há uma preocupação aqui, né, irmãos, porque a gente deve pregar o evangelho, a gente acredita que as igrejas devem crescer, e o evangelho crescer, abrir novas igrejas,
Mas, infelizmente, o cenário para o final não é muito bom. Do jeito que está a palavra de Deus falando sobre o anticristo, sobre essa apostasia, sobre as igrejas, né, que vão, de certa forma, agindo sem doutrina, imoralidades e muitas coisas que desagradam ao Senhor. Mas vamos lá então, a partir do verso 3, como eu disse, Paulo aproveitou essa oportunidade que tinha acontecido. Eles entenderam errado a doutrina da segunda vinda de Cristo, acreditaram que Jesus já tinha voltado ou que estava voltando naqueles dias. Então Paulo aproveita isso para dizer, olha, isso não vai acontecer antes de que essa apostasia se intensifique mais e venha o homem da iniquidade. Então aqui a gente vai gastar esse tempinho que a gente tem aqui, falando um pouquinho do anticristo. Depois, na semana que vem, talvez a gente continue, caso haja necessidade. Eu não quero me delongar muito tempo. Versículo 3 acabou com a frase, o filho da perdição. Repare que ele não vai usar o nome o anticristo aqui, mas é o anticristo que João fala claramente em outras passagens também. Versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. A identidade do anticristo é revelada. Anticristo, nós sabemos que a palavra anticristo ou é rival, ou é substituto, ou é alguém que é realmente contrário a Cristo. E nesse texto dá para se perceber que ele é tão contrário a Cristo, como contrário à igreja de Cristo. Ele é contrário a tudo que se chama Deus. Repare como que as coisas vão mudando. Devagarzinho é a verdade que vai se mudando. Não é que a verdade vai mudando, é o conceito na cabeça das pessoas. Vai mudando, ela continua parecendo verdade, mas ela já tem umas coisas assim que você vê, não, mas não está muito certo isso. Mas parece, né? É o falso. Devagarinho vai mudando, há um ponto de ser totalmente diferente. Só que aí ele já conquistou esse grupo que estava com a verdade, foi indo devagarinho, foi indo sendo levado para o lado da mentira. Eu vi um post hoje que eu achei muito interessante, eu vou ler aqui para os irmãos. Não tem a ver, mas tem a ver com o que nós estamos falando, porque aqui não é um contexto de igreja, é um contexto de mundo. Mas, infelizmente, quando a gente fala contexto de mundo, quantos estão no mundo aí dizendo que são igreja? Então não foge. Olha que interessante. Quando diante de um paciente com anorexia, que pesa 30 quilos, mas enxerga-se uma pessoa com 300 no espelho, os psicólogos tratam de mostrar ao paciente que a imagem no espelho não reflete a realidade. Certo? Então se vai lá uma paciente, ela não quer engordar, mas moça, você tem 30 quilos. Não, mas olha como eu estou gordo, eu estou enorme, eu não posso engordar. Ou seja, aquela pessoa pensa que tem 300, na cabeça dela ela tem 300. O que o psicólogo vai fazer? Vai explicar para ela, não, essa imagem aqui é a real, você é mais magra, tal. Quando o caso é de disforia de gênero, tais psicólogos passam a tentar curar a sociedade ao invés do paciente. Se desdobram para provar que a imagem falsa que os pacientes veem no espelho é que é real e o resto do mundo que não compreende. Quando isso ocorre, esses cientistas, entre aspas, já abandonaram a busca pela verdade e abraçam a ideologia dos engenheiros sociais modernos, ou seja, deixaram de ser cientistas e passaram a ser ativistas engajados. Então, é curioso isso, né? A pessoa fala, olha, eu olho no espelho, eu vejo uma mulher. Aí a psicóloga, não, mas não se preocupe, a sociedade não te enxerga, você é realmente o que você está se enxergando no espelho. Que loucura que nós estamos vivendo.
Então, eu dei esse exemplo porque pensa no que nós estamos vivenciando hoje há 20, 30, 40, 50 anos atrás. Ninguém conscientemente ia falar, né? Não, você acredita que você é mulher, você é mulher. Você está no corpo errado, isso não existia. Mas a verdade foi tão tratada, né, de uma forma estranha, maltratada, a ponto que nós estamos vivendo hoje. Então, isso é o que a gente percebe que vai acontecendo, a chegarmos ao ponto que um anticristo, aquele que vai falar só contra Cristo, ele terá o poder. Irmãos, a gente não precisa ir muito longe. A gente fala de cristianismo como se o cristianismo fosse a principal religião do mundo, o principal pensamento do mundo. Nós temos países inteiros que são contrários ao cristianismo, né? Que nós seríamos mortos se estivéssemos lá. E nós percebemos que hoje é muito fácil existir esse anticristo. Repare isso aqui, eu vou tentar antecipar algumas coisas aqui, só para a gente não fugir do foco. Anticristo aqui nós estamos tratando como sendo uma pessoa mesmo, uma pessoa que virá, como se fosse uma encarnação. Não é que o diabo vai encarnar numa pessoa, mas é que ele será um grande agente do inimigo mesmo, uma pessoa. Aí a gente fica pensando, mas como isso é possível? Nós estamos vivendo num mundo hoje de que de um dia para o outro, uma pessoa se torna personalidade mundial, é conhecida por todos. Hoje mesmo eu estava vendo uma criancinha de 2 anos que dava um chutinho num pedaço de pau, de não sei o quê. Sabe, o pai é lutador de taekwondo, ensinou o filho a derrubar as coisas, sabe? Então põe assim, ele levanta a perninha e derruba tudo, e quebra tal, as coisinhas. 2 anos de idade. O tal do vídeo do menino viralizou a ponto de não sei quantos milhões de pessoas já viram. Então você pode perceber que uma coisa que você faz lá na sua casa, um videozinho pode ir para todo mundo. Hoje você vê personalidades que de repente são mundialmente famosas, e elas são tão, assim, digamos assim, influenciadoras, que uma palavra delas, um produto que elas fazem lá, propaganda lá, né, chega assim e fala, olha, o livro A Segunda Vinda de Cristo é muito bom. Uma palavra que ele fala, ele ganha lá por 10 segundos, 15 segundos, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, pelo grau de influência que aquela pessoa tem. Porque ela falou aquilo, milhares de pessoas vão comprar o produto a ponto de sobrar 1 milhão para pagar o sujeito lá. Então nós estamos vivendo num mundo assim, que para surgir uma pessoa que é um comandante mundial, não é difícil. E como o mundo está virando a cabeça, não é difícil alguém ser totalmente contra Cristo e ser aceito por uma grande massa de pessoas. Já falamos que existe então o anticristo. Já falamos que existe também anticristos. Na Bíblia fala muito sobre isso. Eu vou resumir aqui, mas lá em 1 João 4, o termo anticristo, ele é usado, em um momento ele fala o anticristo, mas ele fala o anticristo como se ele já estivesse lá. 1 João 2, 22 diz o seguinte: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Só que se a gente for analisar bem, mais para frente, ele fala que virá o anticristo. Então a gente não deve ter esse tipo de confusão, porque quando ele está falando este é o anticristo, ele está se referindo a anticristos, a um anticristo, entendeu? Então não é que ele está falando o anticristo, aquele que virá no final. E assim a gente vai percebendo várias passagens falando dessa mesma forma. Mas vamos voltar agora aqui até 2 Tessalonicenses. O verso 3 fala que ele é o homem da iniquidade. Homem da iniquidade. E o que é isso? Então repare que a gente já falou algumas vezes. Não é alguém que vai ser bonzinho, não. Veio para fazer o mal.
e para fazer o mal, e ele vai falar do mal. Vai ser seguido fazendo o que é mal, se opondo à verdade. Repare que esse conceito de mal, né? Eu estou falando fazer o mal. O que é o mal? Não é verdade? É uma pergunta. O que é o mal? Então, o mal para mim é uma coisa. O mal para a Bíblia é uma coisa. O mal para um outro é outra coisa. A gente vê isso muito bem na política. Qual que é o mal político? É o outro partido, né? É o contrário, é o meu. E você vê falando os maiores absurdos de um. Você não precisa nem mudar o candidato, você só pega as mesmas frases e troca para o outro. Porque para o outro é mal. Então, é mal diante da Bíblia. Vou ler um pedacinho pequeno aqui do Hendricks. O anticristo é o homem sem lei, que viverá e agirá na absoluta ilegalidade. Ele será um transgressor consumado da lei de Deus e dos homens. Será um monstro absolutista. E aí vem, né, aquela questão, né, quem será esse anticristo? Não dá para a gente tentar nominar, né, como é o Papa, é o imperador. Se eles podem ter sido ou ser anticristos, porque aí sim tem muitos, mas o anticristo não dá para saber. Quando ele vier, nós vamos saber. Então essa apostasia vai dar essa oportunidade para esse aparecimento desse homem mau. Aqui também no versículo 3 fala que ele é o filho da perdição. O que é perdição? Não só que ele vai levar a perdição, mas que ele vai ser a perdição. Ou seja, ele está já com o seu fim, ele está destinado à perdição. Ele será lançado no lago de fogo. Essa palavra aqui está relacionada a isso, né? Que ele será destinado à destruição. Tanto que aqui a gente vê nesse mesmo capítulo falando sobre isso. Depois fala que virá e matará. Não tem guerra não. A quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. Às vezes retratam uma luta, né? Uma batalha enorme. Está lá o anticristo lá, todo poderoso, o mais poderoso do mundo. Jesus chega e fala, acabou. Não tem problema. Ele será enquanto Deus quiser, enquanto Deus permitir. Outra palavra aqui, o iníquo, versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará. Iníquo, também, né, essa ideia de iniquidade, de maldade, de ilegalidade, de ser alguém corrompido. Então ficou claro, um homem, mas não vai ser um líder de uma igreja cantando glória e aleluia, não. Ele vai chegar para falar contra Deus e contra a Bíblia, e é imoral, é sujo, é ruim, é mal. Só que, eu falei, o contexto de mal, né? Até chegar esse dia, o mal vai ser o bom para eles lá. O anticristo será objeto de adoração, versículo 4, ao que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se, essa parte aqui, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, sempre essa ideia, né, de reivindicar, ser adorado, ser o próprio Cristo. E para ser adorado no mundo de hoje, é o que eu estava falando há pouco, né? Precisa de muito. Essa questão da popularidade, né? É interessante isso, não dá para se explicar muito bem. O que acontece, né? O que acontece? Eu não sei explicar, mas a gente percebe que de repente algumas pessoas, por algumas coisas, porque elas não são tão melhores que as outras, né? Mas de repente elas se destacam.
Nós estamos vivendo no mundo desses podcasts, né? E isso começou aqui no Brasil com aquele Flow Podcast, mas existem outros também lá naquele top. E você vê um podcast chamado Podpah, 2 garotos totalmente sem nada na cabeça, falando um monte de besteira. Você liga 3 horas da tarde, 22 mil pessoas assistindo, 30 mil pessoas assistindo. O que é isso, gente? Como entender isso? Não dá para entender, a não ser que seja realmente esse caminho que o mundo anda, né? Em tudo que é transgressão, em tudo que traz assim uma roupagem de, como se diz, não é revolta, é de você tentar ser independente, ser claro, porque esses podcasts eles ficaram muito, digamos assim, populares, por se tornarem um ambiente livre e como uma televisão, né? Você não vai ver na televisão uma pessoa bebendo, uma pessoa falando palavrão, né? Pelo menos por enquanto não está vendo. E esses podcasts começaram trazendo uma ideia lá de um Joe Rogan, não sei que é o nome dele parecido, lá dos Estados Unidos, que fazia isso, que fumava maconha na mesa lá. Eles trouxeram e fizeram a mesma coisa aqui. Então você percebe que esse espírito de liberdade, de repente você tem milhões de seguidores. Mas vamos terminar aqui. Ele é então esse homem iníquo, esse homem mau, esse homem que quer ser adorado e será adorado por muitos. Será adorado por muitos. A gente termina, irmãos, depois a gente fala mais um pouquinho, dizendo o seguinte: o cenário para o aparecimento do anticristo está preparado. Os homens estão indo de mal a pior, rechaçando a verdade, trocando-a pela mentira. Esse aqui é um texto do livro do Hernandes. O que Deus abomina está sendo aplaudido, e o que Deus aprova está sendo pisado como lama nas ruas. O palco está pronto para a chegada desse líder maligno. Em Mateus 24 diz: o anticristo surgirá num tempo de profunda desatenção à voz do juízo de Deus. Vamos ver o que diz aqui o Mateus 24, 37, para a gente concluir. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Ou seja, o anticristo surgirá num tempo de profunda desatenção à voz do juízo de Deus. Desatenção, falta de temor a Deus, ostentação, desprendimento, né, da verdade. Deus tenha misericórdia de nós e nós possamos estar sempre preparados, estar sempre buscando o Senhor, crescendo assim nos caminhos do Senhor. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti por este momento, Te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra, agradecemos a Ti, ó Deus, porque nós temos a Tua palavra que nos alerta, ó Deus, que nos chama a estarmos sempre atentos à Tua voz, ao Teu chamado, ó Pai, e que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós, dos nossos filhos, ó Pai, dos filhos dos nossos filhos, Senhor Deus, que se Jesus não voltar antes, ó Pai, cada vez mais enfrentarão dificuldades, ó Deus, de viver nesse mundo, sendo fiéis a Ti, ó Pai, e que o Senhor cuide de nós, que o Senhor abra os nossos olhos, ó Pai, como crentes, abra os olhos da igreja do Senhor, ó Pai, para que nós tenhamos essa firmeza no Senhor. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém.